é que esse padre realmente a gente não pode chamar de padre. Esse Não, padre por quê? realmente a gente não pode conceder ou conceber a ideia de que ele seja um sacerdote, um líder espiritual, alguém que realmente tem uma mensagem de amor, paz, solidariedade. Então quer dizer que quando a gente tem uma mensagem de paz, amor, solidariedade, aí nós somos de Deus. Só que quando a gente prega a respeito do pecado, porque o salário do pecado é a morte, morte eterna. Nós estamos falando de inferno. Aí não pode, aí ele é um falso profeta. Enquanto tá abençoando, falando coisa bonitinha, passando a mão na cabeça, beleza. Mas na hora que condena o pecado, fala, você tá pecando nisso, 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 e a Bíblia fala que você vai pro inferno. Aí já não é mais? Pecado, e que pecado de intolerância religiosa. Será que ele nunca ouviu falar que são vários os caminhos que levam a Deus, que é isso que importa? E que se você quiser, você pode sim beber de todas as fontes, pegar aquilo que você sente como uma coisa boa para você, para o seu coração, para a convivência sua, com o seu próximo, com a sua família, com as pessoas que você ama. Se aquilo te faz bem, por que que você não pode pegar e falar, puxa, eu gosto disso aqui também, né? Nessa tal religião, nessa maneira de enxergar o mistério divino. Por que que você não pode? Claro que pode. Por isso que existe a palavra ecumênica, né? Que você pode realmente conviver com tudo que existe aí. Porque nós somos diversos, a nossa cabeça pensa mil coisas ao mesmo tempo e a gente é fruto de um mistério total. A gente não sabe de onde veio, não sabe por que veio, não sabe para onde veio. Esse padre falou que a Preta Gil, né, foi pro inferno por causa que a Preta Gil era da religião da Umbanda, Quimbanda, Candomblé, eu não sei. Mas ela era desse ramo dessa religião. Nós cristãos, nós que somos cristãos, nós acreditamos que só existe um caminho. É porque na Bíblia diz que só existe um caminho. Essa história que todos os caminhos levam a Deus, isso é mentira. É mentira. Só existe um caminho, Jesus Cristo. E o padre está correto. Se ela pegou um outro caminho, ela não vai chegar ao céu. Isso não é intolerância religiosa, não. Intolerante foi você. Porque o padre está pregando o que ele acredita. É o que está escrito na Bíblia. A nossa regra de fé é a Bíblia. Se a Bíblia fala que os idólatras, os macumbeiros, os feiticeiros, os mentirosos, os adúlteros não herdarão o reino de Deus, os ladrões vão para o inferno, a gente tem que pregar isso. Essas mensagens, esses versículos estão sumindo na Bíblia por causa disso. Por causa de pessoas igual a Sônia Abrão. E outra coisa, o padre falou isso dentro da missa, dentro do templo religioso. Ali dentro do templo ele é inviolável, ele pode falar o que ele quiser. O que está dentro da Bíblia. A Bíblia fala isso. Só que a gente, logicamente, que a gente respeita o próximo. É logicamente também que a Preta Gil, ela ficou doente por muito tempo. A gente não sabe, a gente não pode... Não, porque ela pode ter se convertido, aceitado Jesus ali no leito da sua morte. E pode ser salva. Porque o Evangelho nos dá esse direito. Você pode ser um ser humano da pior espécie. Estou falando em todos os sentidos, inclusive religiosamente. Mas no leito da sua morte, se você clamar e confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você vai para o céu. A Bíblia fala isso. E nós pregamos a Bíblia, que é a palavra de Deus. Se você pegou caminhos tortos, vamos deduzir que você foi para o inferno. É religião. A religião da Preta Gil, ou a sua religião, não diz que todos os caminhos levam a Deus? Amém. A nossa fala que só o único caminho é Jesus. O caminho que leva a Deus é Jesus. A nossa religião, que não temos religião, que eu não sou religioso, não sou evangélico, não sou católico, não sou nada. Mas a palavra a quem eu represento diz que se você pegar um outro caminho que não seja Jesus, porque Jesus é o, quer dizer que não existe outro, é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se você pegou um outro caminho, logo você foi para o inferno. E você tem que respeitar, porque senão é intolerância religiosa também. Porque a nossa fé diz isso.
Se você não aceitar